Informação de relevância de impacto estadual, dizer que 10 acusados de fazer parte do grupo do Comando Vermelho, liderados inclusive pela Majestade, assim popularmente conhecida aqui no estado do Ceará, e esses acusados foram absolvidos, é isso mesmo. Mais de 10 acusados de integrarem esta facção criminosa Comando Vermelho e de estarem ligados ao grupo liderado pela Francisca Valesca Pereira Monteiro, a Majestade. Eles foram absolvidos e a Justiça do Estado do Ceará decidiu julgar improcedente essa denúncia e inocentar os denunciados pelos crimes de integrar a organização criminosa e associação para o tráfico. Eu destaco, senhoras e senhores, que estão absolvidos o Francisco Gleidson da Silva dos Santos, o Francisco Gabriel Bernardino de Paula, o Vanderlan Souza Santos, o Antônio Fábio Martins Barbosa, Yuri Martins Barbosa, Frank Rodrigues Lima, Jonathan Eduardo Machado Leite, Marcos Aron Pires Magalhães e Janete Barros da Rocha Silva. O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação dos réus. Já os acusados apresentaram respostas à acusação, alegando a ausência de provas suficientes. Os nomes de todos os investigados foram encontrados em um dos grupos de WhatsApp da qual Patrícia, na qual Valesca, na verdade, participava, a Majestade, assim conhecida popularmente, formado aí no intuito de acertar negociações sobre compra e vendas de drogas. Esta não é a primeira vez que os acusados ligados à Majestade, são absolvidos. Em junho deste ano, houve uma decisão similar, absolvendo 7 denunciados após os juízes, na verdade, da Vara de Delitos e Organizações Criminosas considerarem procedente a denúncia do Ministério Público contra os réus pelos crimes de integrar a organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. E, conforme a decisão atual, os magistrados da Vara de Delitos e Organizações Criminosas afirmaram que no último dia 11 de outubro, que inexiste prova judicializada capaz de sustentar um decreto condenatório pelo delito de integrar organização criminosa, assim como requer aí o Ministério Público, fecha aspas. Pois é, senhoras e senhores, 10 acusados de fazer parte do grupo do Comando Vermelho, liderados por Majestade no estado do Ceará, são absolvidos. Se eles estavam nesses grupos de WhatsApp, se isso não é ser prova suficiente, o que é que necessita, E olha só, o corpo de homem foi encontrado dentro de um carro de reciclagem na capital Fortaleza. O corpo deste homem foi encontrado por populares em um carro de reciclagem na manhã desta terça-feira no bairro Canidezinho, na capital Fortaleza. O destaque é que esse fato foi na manhã desta última terça-feira e, segundo a Polícia Civil do Estado, a vítima ainda não identificada foi localizada em via pública com lesões por disparos de arma de fogo, e a pasta da Segurança do Estado informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga as circunstâncias do homicídio. A perícia forense do Estado foi acionada ao local para recolher o corpo ainda pela manhã. A reportagem foi informada pela PFOS, que negou nesta quarta-feira que o corpo tenha sido encontrado decapitado, conforme apurado pela nossa equipe de redação nesta terça-feira. Mas enfim, as ligações de denúncias sobre este caso podem ser feitas aí pelos canais oficiais, entre eles o 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará. Olha só, uma moto com 111 multas sem retrovisor e com licenciamento atrasado é apreendida aqui no estado do Ceará. Essa moto com mais de 100 multas foi apreendida na noite deste último domingo pela Polícia Militar no município de Quixeramobim, no sertão central cearense. Além das infrações, a motocicleta estava com IPVA e licenciamento atrasados e, conforme a polícia, os agentes do Batalhão do Raio estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro Monteiro de Moraes, quando encontraram aí o suspeito da moto de cor preta com a placa quebrada e sem o retrovisor. E, obviamente, diante dessa situação irregular, ele foi parado pelos policiais. Os militares consultaram a placa informada aí pelo condutor e constataram que o veículo possuía 111 multas, licenciamento e IPVA atrasados. E, além disso, os policiais constataram que o veículo estava com o chassi e o motor adulterados. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Quixadá e autuado no artigo 311 do Código Penal, que trata do crime de adulteração de sinais identificadores de veículos. Se condenado, o suspeito pode pegar de 3 a 6 anos de reclusão
além de multa. Seguindo com mais informações, olha só agora com os nossos correspondentes, o Aloysio Vilar fala sobre um caso de uma mulher que foi presa em Fortaleza por suspeita de matar o marido com a ajuda do amante. Vamos às informações. A mulher foi condenada a 18 anos de prisão pelo crime. Em junho de 2009, o comerciante Exilton Gomes dos Santos, de 42 anos, foi levado à força da casa onde morava com a esposa, Maria do Carmo Brito Santos, que atualmente tem 54 anos. Horas depois, o corpo do homem foi localizado com um tiro na cabeça, dentro do próprio carro, que foi abandonado em uma estrada entre Maranguape e Palmácia. Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Maranguape, Maria do Carmo planejou a morte de Exilton com a ajuda de um amante. O delegado titular da Delegacia Metropolitana de Maranguape, Rodrigo Delamare, destacou que ambos foram condenados, denunciados pelo Ministério Público. O homem morreu em 2022, vítima de homicídio, enquanto Maria do Carmo foi condenada a 18 anos de reclusão. De acordo com o Tribunal de Justiça, Maria foi condenada pelo Conselho de Sentença da Vara Única Criminal de Maranguape por homicídio qualificado. O julgamento dela foi realizado no último dia 23 de outubro. Na ocasião, a mulher estava livre e participou do júri por videoconferência. Somente após a condenação foi expedido o mandato que levou à prisão dela. O Tribunal de Justiça informou que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecido como fechado e foi negado o direito de recorrer em liberdade. 11h59, 11h59, e agora a informação que a polícia faz uma operação contra a quadrilha que aplicava golpes em idosos. Vítima perdeu mais de R$1 milhão. Pois é, a Polícia Civil realiza na manhã desta quarta-feira essa operação de combate a uma quadrilha que aplica golpes em idosos. Uma das vítimas, um homem de 75 anos que não teve identidade revelada, perdeu mais de R$1 milhão e o grupo movimentou no ano passado cerca de 5 milhões. A investigação sobre a quadrilha foi chefiada pela 12ª Delegacia de Polícia Civil de Copacabana, no Rio de Janeiro, e os policiais cumprem esses 8 mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará e aqui no estado do Ceará. Esse grupo movimentou dinheiro com golpes que eram aplicados por meio de mensagens enviadas para os telefones celulares dessas vítimas, e até às 7h45, 2 pessoas haviam sido presas nos estados de São Paulo e também no estado do Ceará. Essas investigações começaram no ano passado, tiveram apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Além de, assim, os policiais rastrearam os 5 milhões movimentados pela quadrilha com esses golpes e foram identificadas vítimas no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Amapá, em São Paulo, em Brasília, no Ceará e no Mato Grosso, também em Goiás, na Bahia, na Paraíba, em Tocantins, em Piauí e em Pernambuco. Um homem que perdeu R$1.100.000. O golpe começou quando ele recebeu uma mensagem de texto de celular sobre um suposto desconto, na fatura do cartão de crédito. Ele clicou em um link enviado e os bandidos tiveram acesso à conta bancária da vítima e à fatura do cartão. E eles conseguiram inicialmente movimentar cerca de R$130 mil. Depois disso, os criminosos conseguiram contato com o idoso e o convenceram a seguir fazendo transações bancárias para a quadrilha. Os bandidos o convenceram de que os valores desses depósitos seriam devolvidos e que ele estava colaborando com a investigação da Polícia Federal. O delegado responsável pela operação destacou que é preciso cuidado. Os 8 alvos dessa operação desta quarta foram indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, e além da prisão preventiva, a Justiça determinou o bloqueio de todas as contas bancárias. Senhoras e senhores, portanto, essa ação aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tendo aí o foco também aqui o estado do Ceará. Criminosos levam escada portátil para pular muro de residência e assaltar empresário. Esse fato aqui foi no estado do Ceará e 2 criminosos foram flagrados usando essa escada portátil de alumínio para pular o muro de uma casa e assaltar os moradores na noite desta segunda-feira no município de Vaza Alegre, aqui na região do Cariri cearense, próximo à nossa cidade, Iguatu. E esse crime aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Câmeras de segurança mostram o momento em que a dupla chegou de moto, carregando a escada na garupa, e na sequência eles desceram, posicionaram a escada e utilizaram ela aí para entrar na casa. A casa invadida pertence a um empresário conhecido no município, e após invadir a residência, os 2 criminosos teriam mantido o empresário e a esposa reféns.
Eles também roubaram uma quantia em dinheiro que não foi especificada pela polícia, assim como alguns pertences. E a parte da Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Vaza Alegre e até o momento ninguém foi preso. 12h02, senhoras e senhores, 12h02. Carol Melo traz a informação de que coronéis e subtenentes são condenados na justiça por fake news contra oficial da própria Polícia Militar. Você vai saber as penas e o contexto todo desta decisão a partir de agora na participação da Carol Melo. O trio de PMs, formado pelo subtenente Djalma dos Santos e os coronéis Carlos Alberto Loyola Lopes e Eric Oliveira Dofre Silva, propagou calúnias contra um tenente-coronel da mesma corporação, identificado como Lucivando Rodrigues de Oliveira. Em 2021, eles disseminaram em conversas no aplicativo WhatsApp um texto no qual acusavam o oficial de uma série de condutas ilícitas, como envolvimento em grupos de extermínio, tráfico de drogas, ameaças e peculato. O tenente-coronel, vítima das notícias falsas, chegou a ser investigado, mas foi inocentado das acusações em um inquérito policial militar que foi arquivado em março deste ano. Ontem, os 2 coronéis e o subtenente da PM foram condenados na Justiça Militar pelo crime de calúnia. Conforme a sentença, a propagação da fake news custará mais de R$14 mil a cada um dos réus. Com isso, a vítima pode receber cerca de R$42 mil. Após a decisão, os 2 coronéis disseram que irão recorrer nas instâncias superiores. Já a defesa do subtenente ainda avalia se irá recorrer. Muito bem, senhoras e senhores, 12h04, 12h04, seguindo com mais informações aqui da área da segurança pública e área policial, dizer que o Tadeu Gomes traz a informação de uma grande apreensão de maconha na região do Cariri, para ser mais específico, na cidade do Crato. E um cheiro forte sentido pelos vizinhos do local onde aconteceu essa apreensão acabou despertando a curiosidade dos próprios que acionaram aí a polícia. Quem conta essa história é o Tadeu Gomes. A apreensão foi feita depois de denúncia anônima. Denunciantes disseram à polícia estar sentindo um forte cheiro de maconha, além de perceberem uma movimentação estranha numa casa. Além das drogas, as equipes encontraram prensa mecânica, balança de precisão, várias caixas de isopor, pequenas estufas, maquinários e estrutura semelhante a uma pequena ilha de produção dos entorpecentes para comercialização. Ao todo foram 121 quilos de maconha, 1,5 kg de haxixe, 480 gramas de semente de maconha, 330 gramas de pó de cogumelo, 116 gramas de cogumelo. Um homem e uma mulher foram conduzidos até a delegacia. O homem assumiu ser o dono da droga e também do maquinário utilizado na produção.